parecem uma sala de parto. Não é nada bonito, mas o resultado é muito, muito legal. E é tão gostoso, gente, quando a gente vê a igreja orando assim, sabe? Porque às vezes a gente vai na igreja e espera que os pastores façam tudo pra gente, que a banda de louvor faça tudo pra gente, mas quando a gente está aqui na frente e vê a igreja intercedendo, orando uns pelos outros, às vezes tem alguém chorando, suplicando ao Senhor, isso é magnífico. E diz a palavra de Deus que há silêncio no céu, quando o santo entrega a oração ao Senhor. Por isso eu creio que quando a gente ora aqui, no céu há silêncio para ouvir aquilo que a gente está falando. E eu quero dizer aqui nessa noite, falar algumas palavras para vocês que vão começar a jornada essa semana aí da Megatrans, para vocês que começaram oficialmente como banda. Cadê todo mundo? Ah, estão lá atrás, beleza. Que susto! Falei, ué gente, foram arrebatados? Para vocês que começaram oficialmente como banda, e para vocês outros que estão aqui, que não estão nem na banda e nem vão diretamente fazer parte da Megatrans. Mas eu quero crer que todos nós aqui façamos parte da Megatrans, pelo menos orando em casa por ela, pelo menos suplicando a Deus para que se manifeste de forma muito contundente nos lugares em todo o Brasil onde está rolando a Megatrans. Por isso eu quero dizer para você que às vezes nós gostaríamos de ir a alguns lugares na nossa vida. Muitos de nós já planejamos viajar para fora, alguns já conseguimos, outros não. E às vezes você tem sonhos de conhecer lugares, ou lugares distantes, ou lugares perto, mas que você ainda não teve a oportunidade de conhecer. Mas eu quero falar de um lugar nessa noite, que todos nós temos condições de ir, porque não precisamos de dinheiro para ir para lá. E esse lugar é o lugar onde nós encontramos Deus, para que Deus nos diga o que nós temos que fazer. E esse lugar se chama Trono da Graça. O quanto mais eu e você visitarmos o trono da graça, mais Deus vai se manifestar na minha vida e na sua vida, mais nós experimentaremos daquilo que Deus quer para a gente, quando a gente estiver no trono da graça. O lugar que você pode visitar todos os dias da sua vida, e não só uma vez por dia, mas várias vezes por dia, chama-se Trono da Graça. Pode colocar o slide aí, por favor? Em Atos, no capítulo 11, 21, eu quero que você fique com a sua Bíblia bem preparada aí, porque a gente vai dar uma passeada em alguns textos da Bíblia. Eu aceito se for o seu celular, eu aceito se for o seu tablet, não tem problema nenhum, desde que você tenha aí o texto da Bíblia. Atos 11, 21, achou? Beleza. Atos 11, 21, quem achou, levanta a Bíblia para eu ver, por favor. Quem não achou pode levantar a Bíblia também. Mas levanta e fica com ela levantada. Levanta todo mundo que trouxe a Bíblia. Joia. Eu gosto de ver quem não trouxe a Bíblia. Sabe assim, é um desafio meu. Um dia eu quero pregar num lugar e não ter ninguém sem Bíblia. Por isso que eu disse no começo, eu aceito celular, eu aceito qualquer coisa, desde que tenha a palavra de Deus. Ok? Atos 11, 21 diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Esse é o texto de Atos 11, 21. A mão do Senhor estava com eles. O que isso significa? Isso significa, gente, que a gente não sabe o nome desses caras, a gente não sabe de onde eles vinham, qual era a história deles, mas de uma coisa a gente sabe, por essa afirmação aqui de Lucas: a mão do Senhor estava com eles. A igreja começa em Antioquia, e Antioquia substitui Jerusalém nesse lance de atividade do cristianismo. Antioquia passa a ser uma espécie de capital do cristianismo. As viagens de Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, todas saem a partir de Antioquia. E isso aí, gente, significa que esses camaradas, que nós não sabemos o nome, mas que tinham a mão do Senhor sobre eles, visitavam pelo menos uma vez por dia o trono da graça.
Você vai sair daqui hoje desafiado a visitar o trono da graça, ou a estar no trono da graça todos os dias da sua vida. Diz assim, Hebreus 4,16. O texto já vai aparecer ali, você já pode deixando marcado na sua Bíblia, porque daqui a pouco eu vou nele, beleza? Em Hebreus 4,16 diz assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Assim, aproximemo-nos do trono da graça. Você pode estar se perguntando, Elton, como é que eu faço para chegar nesse negócio do trono da graça? Primeira coisa que eu digo para você, querido, trono da graça nada mais é do que ter vida de oração. Estar no trono da graça nada mais é do que sujeitar-se ao Senhor. Estar no trono da graça é nada mais, nada menos do que encontrar-se com Deus. Muitas vezes eu e você marcamos na nossa agenda que nós precisamos ir ao médico, precisamos ir ao nosso dentista, precisamos ir aqui, precisamos estar lá, precisamos encontrar com fulano de tal, mas muitas vezes eu e você não colocamos na agenda um tempo para ficarmos com Deus, e no nosso dia a dia acaba que isso passa e a gente não tem um encontro com Deus. De manhã, não tem à tarde, porque a gente já não está mais em casa, e aí à noite a gente já está muito cansado, então já não dá mais para a gente marcar esse encontro com Deus. Essa semana eu e o Gustavo estávamos fazendo um estudo bíblico, e uma das coisas que a gente conversou foi exatamente isso. Se não colocar na agenda, gente, e não é porque eu sou pastor, eu já falei isso aqui algumas vezes na igreja, não é porque eu sou pastor que eu passo o dia inteiro debaixo de uma árvore lendo a Bíblia, não. Eu tenho várias atividades, eu tenho bastante coisa para fazer. Aliás, uma vez alguém chegou aqui na igreja e falou assim: você faz o que da vida? Eu disse: eu sou pastor. Não, mas e trabalho? Você faz o que da vida? Então, eu sou pastor. Não, eu sei que você é pastor, mas e de segunda a sexta? O que você faz da sua vida? Falei: eu sou pastor, querido. Faz o seguinte, vem para cá e me segue, que você vai ver o que eu tenho para fazer. Ele não topou até hoje vir para cá e me seguir. Um dia só que eu queria que ele ficasse comigo e ele não quis. Mas o que eu quero dizer é que se eu não tomar cuidado na minha vida, e eu sei que eu posso falar isso também pelo pastor Paulo, pelo pastor Marcos, pelo pastor Emerson, por todos os pastores que estão aqui. Se nós não colocarmos isso como prioridade na nossa vida, passa o dia e a gente não tem encontro com Deus. Devido às atividades, ou por causa das atividades que nós temos todos os dias na nossa vida. Mas em Hebreus a gente é desafiado a aproximar-se do trono da graça de Deus. Em primeiro lugar, quero dizer para você o seguinte: trono da graça é o lugar de submissão ou de humilhação diante de Deus. Quero dizer para você que hoje está aqui no culto, mas que daqui a pouco vai voltar para casa. Ou você que daqui a pouco vai dormir em algum lugar para começar a Megatrans. Ou para você que vai para a casa de alguém e que vai enfrentar o desafio diferente daquilo que a gente está vivendo hoje como culto aqui. Porque é fácil adorar a Deus quando tem alguém do seu lado, cheirosinho, bonitinho, e principalmente que você conhece e gosta. E geralmente a gente procura uma pessoa mais próxima para a gente sentar, que a gente já conhece, que a gente já sabe o que conversar, e aí o pastor vai pedir para eu orar junto, então é mais fácil ainda, eu já sento pertinho de alguém que eu sei o nome. Mas para vocês que vão enfrentar o desafio diretamente do comissionamento hoje e sair para a guerra amanhã, eu quero dizer para vocês que o lugar de submissão e de humilhação diante de Deus é no trono da graça de Deus. É lá que a gente encontra isso. É lá que a gente se abre. Quando a gente vai se preparar para uma guerra espiritual, o que a gente precisa é estar muito íntimo com Deus. Talvez uma das coisas que nós batistas mais tenhamos medo é de enfrentar alguém possesso. Porque existem igrejas que já estão mais acostumadas e preparadas com isso. Nós batistas não sabemos muito como agir nesse negócio. E agora, bota a mão ou não bota a mão? Fala sai em nome de Jesus, não fala sai em nome de Jesus? Grita ou não grita? E a gente não sabe muito como agir. E uma vez eu contei aqui na igreja uma experiência que eu tive com esse negócio. Um camarada me ligou, era uma segunda-feira, dia da minha folga, me ligou e falou: Tim, dá para você vir aqui no seu gabinete? Porque eu estou indo para lá e a minha namorada está possessa. Olha que maravilha, dia da folga, encontro com Satanás. Seria folga com Deus, né? Mas nesse caso não era bem assim.
E eu nunca confessei tanto pecado da minha vida quanto de casa para cá. Sabe aquele dia que você vem assim, Senhor, aí eu fui lembrando de coisa que nem lembrava mais. Senhor, aquele pecado assim, assim, aquele pecado assim, assim, aquele pecado assim, assim. Porque a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. E aí eu cheguei aqui no meu gabinete, aí a gente começou a falar de Cristo, e aí a gente começou a ler a Bíblia com aquela menina, e de repente ela levanta, e ela já levanta rangendo os dentes, e ela começa a apertar a mão aqui assim, e eu já olhando para a mão, preparando a hora que eu ia defender, porque eu ia tomar sabe como? Anderson Silva ia baixar naquele negócio ali, eu estava ferrado. Comecei a olhar para ela, de repente a voz muda, e aí o camarada vira para mim e fala o seguinte: você não vai me tirar dela não. Falei, eu sei que eu não vou. Eu não tenho poder nem autoridade nenhum para isso. Mas eu sirvo a um Deus que tem. E aí eu comecei a clamar pelo sangue de Cristo naquele momento. E aí o namorado dela já é esperto, né? Qualquer coisa ele já ia dar uma segurada na menina, até porque ele era bem maior que eu, então facilitava muita coisa. Até que chegou uma hora que ela parou na minha frente, olhou dentro do meu olho e disse: você não vai me tirar dela. Eu disse: eu não vou mesmo, mas o Deus que eu sirvo é muito poderoso e você sabe disso. E eu digo para você, em nome de Jesus, sai. Naquela hora, eu me achando, moleque, vou agora arrebentar com esse capeta aí. Ele olhou bem dentro do meu olho, deu uma gargalhada e falou assim: eu já te avisei que você não vai tirar. Gente, naquele dia eu descobri o que era me submeter e me humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, se não for pelo trono da tua graça, se não for pelo poder do teu sangue, esse negócio vai virar uma bagunça aqui no meu gabinete. E veio fé da onde que eu não sabia que existia fé dentro de mim. E eu falei: eu já disse, eu não vou tirar coisa nenhuma, mas agora em nome do Deus que eu sirvo, eu te ordeno, sai. E eu não precisei gritar, e eu não precisei fazer escândalo, não botei microfone para entrevistar, não fiz nada disso. A única coisa que eu fiz foi dizer: em nome do Deus que eu sirvo, do sangue de Cristo, sai. A menina desmaiou na minha frente, aí a gente acudiu, tal, levantou, pegou água, aquele negócio todo. Passou aquele dia, eu disse para ela: olha, para que isso não aconteça mais com você, você precisa clamar pelo sangue de Jesus na sua vida. E naquele dia, gente, ela fez uma oração entregando a vida dela para Jesus de uma forma assim muito sincera. Aí na terça-feira nós voltamos para continuar o estudo bíblico. Falei: agora é só discipular que estamos juntos. Na terça-feira, quando a gente começa o estudo bíblico, ela sentada na minha frente, na minha sala tem um sofá, e eu puxei minha cadeira um pouco para perto, estava ela e o namorado. De repente ela, no meio do estudo, começa a olhar para o lado, assim, para a parede. E eu já percebi que ela não estava mais ali comigo. E ela olhava para a parede, meio tensa, e... eu falei: mas o que está acontecendo? Pastor, ele está aqui do meu lado. Ele está aqui do meu lado, e começou a chorar. Falei: olha para mim aqui. Você não fez uma oração ontem de entrega da sua vida para Cristo? Pastor, eu nunca fiz uma oração com tanta fé na minha vida. Filha, então a Bíblia que eu creio me diz que aonde habita a luz, as trevas fogem, filha. E aí ela pegou a minha Bíblia que eu estava fazendo estudo, abriu no Salmo 91 e abriu em direção à parede, assim como que um amuleto para livrá-la daquilo que estava acontecendo. E eu falei: você não precisa de amuleto, você não precisa de Salmo 91. O que você precisa, você já clamou, é o sangue de Cristo, que hoje você já é lavada e remida. Então agora você tem autoridade para dizer para ele, em nome de Jesus: sai daqui. Ela, muito desconfiada, fechou os olhos, estendeu a mão em direção à parede e falou: em nome de Jesus, eu te ordeno, sai daqui. Ficou aquele silêncio na minha sala. De repente ela olha para a parede, olha para trás e fica em pé e olha para um lado: pastor, ele não entrou em mim, pastor, ele não entrou em mim. E nunca mais vai entrar, filha, porque agora você é lavada e remida pelo sangue de Cristo. Posso ouvir um amém? É isso! Esse é o Deus que nós servimos. E o trono da graça é um lugar de submissão, é um lugar de humilhação, é um lugar que a gente se esvazia para a gente se encher dele. Aliás, no dia em que o bicho foi embora
e ela voltou a si, eu disse, olha, a Bíblia diz que se a casa estiver ocupada, se esvaziar e não preencher com outra coisa, voltam com mais 7. Então eu quero te desafiar a encher a sua casa com Cristo. E foi aí que ela fez então essa oração de entrega, essa oração de súplica. Louvado seja Deus, no dia seguinte aconteceu isso que eu acabei de relatar para vocês. Queridos, vocês que vão enfrentar diretamente agora a batalha espiritual, de ir lá na comunidade, de falar para pessoas, eu quero desafiar você a se encontrar no trono da graça, o lugar da humilhação. Esvazie-se de você mesmo. E quanto mais você se esvaziar de você, mais Deus vai te usar para que outras pessoas sejam abençoadas por você. Banda que está se formando hoje, quero dizer para vocês, quanto mais vocês se esvaziarem de vocês mesmos, mais vocês vão tocar aqui na frente, independente da técnica que vocês se utilizarem, vocês vão tocar vidas. Se tem um coral que não tem técnica nenhuma, mas aonde vai, emociona todo mundo, é o coral da Cristolândia. Fala sério. Não tem nenhum cantor de ópera ali. Aliás, eu duvido que tenha alguém ali que tenha estudado música, talvez. Sabe como assim? É óbvio que deve ter um ou outro. Mas eu digo, a grande maioria. Mas quando eles cantam, quarta-feira passada a gente estava lá no Interleste, eu preguei e eles cantaram. Meus queridos, o que foi aquele culto? Por mim a gente não saía de lá na quarta-feira, não é não? Foi show de bola. Porque a presença de Deus estava naquele lugar e as pessoas chorando. E as pessoas, não o pessoal do coro, mas o pessoal que estava assistindo aquele negócio. Por quê? Porque a presença de Deus é nítida na vida daqueles meninos que cantam nada além do sangue. Eu não seria nada se não fosse o sangue de Jesus. É isso que eles querem dizer. Trono da graça é o lugar da submissão, o lugar da humilhação diante de Deus. E nós precisamos nos esvaziar para que nós sejamos muito usados por Deus. Como é bom a gente saber que existe um trono da graça. Que mesmo errando, mesmo pecando, mesmo caindo, o Senhor nos resgata. O Senhor está perto da gente. E um detalhe interessante é que do trono da graça, ninguém é rejeitado. Não interessa a cor, não interessa a raça, não interessa a língua, não interessa sua vida passada, não interessa quantos crimes você cometeu, não interessa se você nunca bebeu, ou nunca cheirou, ou nunca fumou, não interessa se você acabou de pecar ou se você nunca pecou. Embora eu acho que seja difícil, mas mesmo assim, ninguém é rejeitado pelo trono da graça de Deus. Em segundo lugar, eu quero dizer para você o seguinte: o trono da graça é onde encontramos relacionamento com Deus. Não existe relacionamento sem comunicação. Não existe relacionamento sem comunicação. Eu tenho experimentado isso muito de perto no meu ministério aqui em São Paulo. Ontem foi aniversário de uma menina na igreja e aí eu liguei para ela e todo mundo aqui da igreja já sabe que eu tenho muita dificuldade com o telefone. Pegar um telefone e ligar para alguém, treme a mão, dá coceira, sabe assim? Me dá, sei lá, quase que eu desmaio. Aí ontem eu peguei o telefone e falei, Lívia, parabéns. Ficou uns 30 segundos de silêncio, ela falou, você está me ligando? Porque eu mando recado no Face, eu mando torpedo, eu faço tudo. Mas ligar é muito difícil, gente. Me dá até sua dor de pensar nesse negócio. Mas quando a gente se comunica com as pessoas, como as pessoas se sentem valorizadas, como as pessoas se sentem importantes, como as pessoas se sentem úteis, como as pessoas se sentem amadas. E não tem como a gente ter relacionamento com outra pessoa se a gente não se comunica. Imagina com Deus. Até porque Deus quer o tempo todo se comunicar com a gente. Mas às vezes nós estamos com o ouvido tapado para não ouvir o que Deus tem para nos dizer. Um, porque a gente não quer ouvir o que Ele quer dizer. Dois, porque às vezes a gente está muito ocupado e a gente não tem tempo para ouvir o que Ele tem para dizer. Mas o fato é, no trono da graça a gente encontra relacionamento com Deus. No trono da graça a gente sabe direitinho o que Deus pensa. No trono da graça a gente sabe que a gente é aceito, amado, a gente não é rejeitado. E muito pelo contrário, nós estamos junto com Ele. Por isso, queridos, eu quero desafiar vocês nessa noite a terem um encontro no trono da graça de Deus, para reavivar, reacender o relacionamento que talvez esteja meia boca com Deus.
Eu quero desafiar você a começar a orar mesmo sem ter vontade de orar, a começar a ler a Bíblia mesmo sem ter vontade de ler a Bíblia. Não espere ter vontade para começar. Uma vez alguém perguntou isso para mim: Elton, como é que eu faço para ler a Bíblia sem ter vontade de ler a Bíblia? Eu digo: leia a Bíblia. Não tem como. Se você esperar ter vontade para a coisa acontecer, você vai perder a sua vida e talvez não tenha vontade. Mas a partir do momento que eu e você começarmos a fazer aquilo, a orar, a ler a Bíblia, mesmo que não tenha vontade, esse negócio vai começar a fazer parte da nossa vida. E aí quando começa a fazer parte da nossa vida, você sente falta quando você não faz. Por isso o trono da graça é lugar de relacionamento com Deus. E aí eu digo para todo mundo que está aqui na sua necessidade, seja lá o que você vai fazer amanhã, para onde você vai amanhã, eu digo: encontre-se com Deus no trono da graça e desenvolva esse relacionamento com Ele. Quando vamos a esse lugar, ou ao trono da graça todos os dias, nós percebemos o relacionamento verdadeiro que nós temos com Cristo. Sabe o que eu acho mais interessante? Tem muita gente querendo discutir religião. Tem muita gente querendo pegar a gente em pontos que a gente não sabe explicar na Bíblia. E uma vez um camarada chegou para mim e perguntou isso: você é pastor, não é? Sou. Adão tinha umbigo ou não? O quê? Adão tinha umbigo ou não? Falei: o que tem a ver ser pastor com saber se Adão tinha umbigo ou não? Se eu fosse pré-histórico, tudo bem, mas pastor não tem nada a ver. Aí eu disse: Adão tinha umbigo. Mas como ele tinha umbigo se ele não nasceu de mulher? Tá bom, Adão não tinha umbigo. Mas como que ele não tinha umbigo? Ah, meu amigo, você está querendo me perturbar, fala sério. O que eu falo, você me critica. Agora, eu tenho um camarada que eu quero te apresentar, o nome dele é Jesus, e ele tinha umbigo, você quer saber dele? Porque, exatamente, de Jesus eu tenho certeza que ele tinha umbigo. Agora, se Adão tinha ou não tinha, gente, aquele camarada me encheu tanta paciência que eu perdi minha linha com ele. Eu falei: olha, vamos fazer o seguinte: se Adão estiver no céu, eu vejo se ele tinha umbigo ou não, ou pergunto. Agora, se ele não estiver no céu, você vai perguntar para ele, beleza? Eu não sei se ele entendeu o meu recado naquele dia não, mas eu perdi minha paciência com ele. Meu amigo, Jesus morrer na cruz para fundar a religião é pouco demais. E tem gente querendo discutir religião. E toda vez que alguém vem para falar sobre religião comigo, o que eu respondo é: eu quero te apresentar um relacionamento, você quer? Porque o meu Cristo que eu conheço, o meu Deus que eu conheço, enviou o Filho dele para reatar um relacionamento que havia se quebrado lá no Jardim do Éden. Quando o homem peca e é expulso do jardim, o relacionamento é quebrado. Agora, Jesus vem para reatar isso. E aí, quando a gente começa a ler a Bíblia, e a gente começa a pensar aonde foi que esse relacionamento com Deus foi retomado depois da queda, a gente começa a passear pela Bíblia, e aí você pode me dizer: acho que o chamado de Abraão poderia ser um resgate. Ou quem sabe através dos profetas. Mas existe um versículo no capítulo 4 de Gênesis que eu quero que você abra aí. Gênesis 4, 25 e 26. Que às vezes a gente lê a Bíblia e esse negócio passa totalmente sem a gente perceber. Gênesis 4, 25 e 26 diz assim: novamente Adão teve relações com sua mulher e deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho a quem deu o nome de Enos. E aí o que diz aí na Bíblia? Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. A descendência de Sete, lembra da história? Caim mata Abel, Deus dá Sete no lugar de Abel, Sete tem lá relações com a sua mulher e vem Enos. E a partir daí a Bíblia relata que
a humanidade começa a invocar o nome do Senhor. A palavra invocar no hebraico significa clamar, chorar em alta voz, pedir ajuda. É um conceito bastante profundo e que envolve muito fervor nesse negócio. Os caras começam a invocar, ou seja, clamar por ajuda. Eles começam a perceber que Deus já não era só mais um Deus criador de todas as coisas. Eles começam a perceber que Deus é um Deus que responde às coisas que você pede, que você clama. E eu não sei de onde esse instinto vem. A gente não tem isso registrado na Bíblia, mas possivelmente uma criança tenha ficado doente e alguém falou, vamos pedir para Deus, quem sabe ele não cura essa criança? E Deus curou. Quem sabe as sementes não estavam... como é que fala o negócio? Crescendo, sei lá, eu ia falar florescendo, mas não é de flor, né? Germinando, obrigado. Que bonita essa palavra. As sementes não germinaram do jeito que eles acharam, a produção não cresceu do jeito que eles acharam que tinha que crescer, e eles começaram então a pedir para Deus, para esse negócio acontecer, e Deus começou a responder. Então Deus deixou de ser o Deus criador de longe, que expulsou Adão e Eva do paraíso, para ser o Deus que começa a responder orações. E aí você vai seguindo na Bíblia, e aí Moisés afirma em Deuteronômio 4:7 o seguinte: pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Ou seja, Moisés já sabia que a partir do momento em que se clamasse, que se invocasse, que se chamasse por Deus, ele estaria perto. E ele diz, nenhuma outra nação tem um Deus tão próximo quanto o nosso, quando nós o chamamos. E aí, gente, Davi afirma no Salmo 4, versículo 3, saibam que o Senhor escolheu o piedoso, e o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Ou seja, começa a toda a humanidade perceber que existe um Deus que responde orações. Mas aí, o homem começa a ficar autossuficiente e se esquecer que Deus estava perto. Aí, através dos profetas, Deus começa a dizer coisas como Jeremias 29:12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Ou seja, Deus começa a prometer aquilo que o homem começa a esquecer. O homem começa a dizer, eu não estou mais me lembrando de que existe um Deus que responde oração. E aí Deus fala, tudo bem, você não se lembra, eu te lembro. Clama a mim, diz o Jeremias 33:3. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Também no Salmo 50, versículo 15, clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Ou seja, diante de tudo que você enfrentar na sua vida, queridão, seja um não que você ouvir amanhã na evangelização que você fizer, seja um não que você ouvir daquele emprego que você estava esperando, seja um não que você ouvir, seja de quem que te disser não, não desanime. Deus diz, clame a mim, vem comigo, olha para mim, chora diante de mim, se humilha diante de mim, esquece o que está acontecendo, ou se você não conseguir esquecer, coloca o que você está sofrendo diante de mim, e eu vou te responder. Não significa que ele vai responder o que a gente quer ouvir, mas significa que ele vai responder. Não desanime, querido. Quando você sofrer, quando você viver alguma coisa que não está sendo legal, eu digo para você o que o profeta Jeremias diz, clame ao Senhor. É muito significativo isso, porque quando Jesus entra no templo e ele vê as pessoas vendendo animais para sacrifício, em Mateus 21, ele chega lá, vê os vendedores e aí, meu irmão, tem uma cena muito diferente do que a gente está acostumado de Jesus. Uma cena de um Jesus bravo. E ele diz assim, Mateus 21, 12, 13, Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas e lhes disse, está escrito. E isso é uma frase que a gente repete todo domingo aqui na igreja. A minha casa será chamada casa de oração. Jesus poderia ter dito, a minha casa será casa de pregação. Jesus poderia ter dito, a minha casa será chamada casa de adoração. Ele poderia ter dito tanta coisa de comunhão,
de celebração da ceia. Mas ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. Agora, por que Jesus diz que a casa dele vai ser casa de oração? Porque ele quer nos obrigar a orar? Não. Porque ele quer me lembrar e te lembrar que nós precisamos clamar por ele. Que nós precisamos interceder junto a ele. E aí ele diz em Lucas 11:9, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Em último lugar,